E aí, pessoal do YouTube, estou aqui de volta, Anderson da Rosa. Eu venho aqui para falar de um tema, de um assunto muito importante. Hoje é quarta-feira, dia dos finados, é isso aí. Dia dos finados. Então, nessa quarta-feira, eu vou alegar um assunto sobre dia dos finados. O que há após a morte? O que há após a pessoa voltar ao pó da terra? Porque a morte é um desprendimento do quê? Da alma do corpo do ser humano. Onde a alma vai estar o quê? Saindo do seu corpo, do corpo do ser humano, e indo para o local onde a sua mente o quê? Escolheu. Esse local, porventura, é eterno. Não tem fim. Então, pessoal, essa é a morte. O desprendimento da alma e do espírito, né? Do corpo do ser humano, né? Então, pessoal, você tem que saber que a morte não é simplesmente morreu, acabou. Morreu, foi enterrado, acabou. Não tem mais nada que se possa fazer. Sim, não tem mais nada que se possa fazer o quê? Pro corpo. Porque o corpo morreu, vai ser decomposto, vai voltar ao pó da terra. Porque, como está escrito na Bíblia, do pó o homem foi feito, né? E para o pó voltará. Isso é fato, isso é verdade, é verídico, está escrito. Mas o que acontece é que depois, quando o corpo volta ao pó, a alma, que é eterna, o espírito, ou seja, o pensamento da pessoa, que também é eterno, para onde eles vão? Para onde a sua alma vai? Após você morrer? Hein? Essa é a pergunta que fica, e essa pergunta ela vai se encontrar com uma resposta. A resposta eu darei agora. Eu não sei a sua crença, né? Mas, segundo a minha crença, e segundo o que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, tem dois lugares que a alma vai, segundo o que a pessoa escolhe durante a vida que ela tem aqui na Terra. Se a pessoa escolheu durante a sua vida que ela teve aqui na Terra, né, as coisas boas que agradam a Deus, essa pessoa escolheu mediante a sua fé em Deus, a fé sem sentimento, a fé racional, escolheu fazer o que agrada a Ele, escolheu viver uma vida que agrada a Deus, uma vida correta, justa. Então, essa alma, o quê? Quando ela se desprender do seu corpo físico, ela vai direto para o reino dos céus, direto para a presença de Deus. Ela vai dar de cara, digamos assim, com Deus. E lá ela vai ficar durante toda a eternidade, na alegria, na paz, na benevolência. E isso é real, pessoal. Isso está acontecendo nesse momento. Todas as pessoas que morem, e morem crendo em Deus, morem tendo uma fé firme, fixa, racional em Deus, as suas almas, quando se desprendem do seu corpo físico, após a morte, após o corpo voltar para o pó da terra, de onde veio, essas almas vão se encontrar com Deus, com Jesus, vão ver Deus face a face, e lá ficarão por toda a eternidade, na alegria, na paz, só nas coisas boas, no reino dos céus. Que é real, é mais real do que esse mundo, pessoal. É mais real do que esse mundo. Então, pessoal, vocês têm que, o quê? Viver nesse mundo o quê? Com uma fé firme em Deus. Firme em Deus. Sem sentimento, sem querer sentir. Porque Deus é espírito. Não se sente aquilo que é espiritual, mas se pensa, se calcula, se raciocina. Então, pessoal, onde você escolher, você está vivo agora, está me vendo, você do mundo inteiro do Brasil está me vendo agora, você está vivo, a sua alma está dentro do seu corpo, você pode sentir as coisas desse mundo. Porque a alma também é aquilo que você sente, é responsável pelos 5 sentidos. Você vê, você toca, você sente emoções, você sente vontade, você satisfaz essas vontades. Isso é a alma. Mas ela é eterna, e a partir do momento que ela sai do seu corpo, ela vai para o caminho em que você decidiu. Se você decidiu viver uma vida de bagunça, de orgias, de coisas erradas, ela vai para o caminho, para o lugar onde só existe coisas erradas, bagunça. Então, pessoal, lute para mandar a sua alma, digamos assim, para o caminho correto, para o reino dos céus. Às vezes você crê que Deus não existe,
Mas continua, eu respeito você que crê que Deus não existe. Sabe por que você crê que Deus não existe? Porque você nunca teve uma experiência real com Ele. É por isso, mas a partir do momento que você ser sincero, você vai ter essa experiência. E você vai mudar completamente o seu modo de pensar. Entendeu, pessoal? Então, lute para que a sua alma vá para o lugar eterno de alegria e de paz, que é real e que existe, e é o reino dos céus. Tá bom, pessoal? Mas se você escolher o caminho errado, o caminho incorreto, o caminho da maldade, e vivenciar esse caminho até o fim da sua vida, você vai o quê? Para o lugar de maldade, que é o inferno, que é real e que existe nesse momento. E saiba que as pessoas que morrem e vão para o inferno, tanto para o inferno como o reino dos céus, elas estão conscientes nesse momento. O seu familiar que morreu, o seu familiar que morreu há muitos anos, ele está vivo, sabia que ele está vivo? Não no corpo físico, porque o corpo físico dele já se foi na terra. Você viu ele sendo enterrado, você não viu? Você viu ele morrendo, você não viu? Ou às vezes não, né? Mas o que? A alma saiu do seu corpo aí. A alma deixou de habitar o que? A carne, o físico, e passou a habitar um mundo espiritual. Mas ele está vivo, ele está consciente. Tanto está consciente a pessoa que morreu, aquele esse mundo e passou para o plano físico, espiritual, saiu do físico, foi para o espiritual, tanto está consciente essa pessoa, que tem um exemplo bíblico, o exemplo do rico e de Lázaro, se não me engano, né? O rico e o pobre Lázaro, acho que né? Que Lázaro, me perdoe se eu estou enganado, tá? Mas eu acho que Lázaro, quando ele morreu, ele era coberto de feridas, tal, machucados, né? E ninguém dava bola para ele porque ele era pobre e tal, outra coisa assim, né? Mas ele ficava lá, perto da casa do rico, procurando se alimentar dos restos, né? De comida que eles davam, coisa assim, né? Ficava lá, humilde, lá tal, né? Lá perto da casa do rico. Todo mundo debochava dele. Mas quando ele morreu, meu filho, quando a alma dele saiu do corpo dele, que estava tudo deteriorado, assim, por dizer, de quem a alma dele foi ver? Do que ela se deparou? O que a alma do pobre se deparou? Com Jesus, com o reino dos céus. Por quê? Porque ele era pobre, coitadinho, Deus ficou com pena dele? Não! Porque ele era sincero, ele era humilde, entendeu? Então ele foi para o reino dos céus. Ele foi para o reino dos céus e está lá até hoje, está consciente. Então, e o rico, o que aconteceu com o rico? Foi sepultado, ele morreu e foi sepultado. Acabou por aí? O rico foi sepultado, acabou por aí? Não. O que aconteceu? No inferno, está escrito, ardendo em chamas. E não sei se é bem assim, né? Ardendo em chamas, eu não lembro muito bem, mas é parecido com isso. No sofrimento, no inferno, o que ele aconteceu? Ele viu Abraão de longe. Abraão de longe. Quer dizer, os que estão no inferno podem ver o que acontece no reino dos céus também, mas não podem passar para lá. Ele chegou assim para Abraão: Abraão, molha a ponta do teu dedo e me refresca a língua, que eu estou atormentado nessa chama. Ou seja, é nítido que as pessoas que estão no inferno também o que? São conscientes, sentem, porque são almas, sentem as coisas, percebem, veem, pensam, raciocinam. Ele viu Abraão, ele pediu para o quê? Molhar a ponta do dedo em água para quê? Se refrescasse a sua língua, porque está atormentado naquela chama, naquele calor, naquele sofrimento. Também do outro jeito, é a prova de que os seus familiares que morreram então, e foram para o inferno, estão sofrendo agora, nesse momento, conscientes. É o quê? Que também esse rico, que regalava-se de uma vida abundante, era apegado ao dinheiro, tinha tudo que ele queria, e debochava dos que não tinham isso, o quê? Fazia do dinheiro o seu Deus? O quê? Ele lembrava dos seus familiares, dos seus parentes, seus entes queridos, a ponto de o quê? Ele fala assim, ó: pai Abraão, manda que Moisés vá até os meus entes queridos e avise eles para que eles não venham para esse lugar de tormento onde eu estou. Ou seja, o rico, ele se preocupava com o quê? Com seus familiares aqui na terra,
que estavam nos seus corpos físicos, se preocupava que eles não viessem para esse lugar de tormento, porque ele sabia que os seus familiares também viviam uma vida de orgias, apegado a esse mundo, apegado às coisas físicas. Porque só quando a pessoa ela morre e ela chega no plano espiritual, ela percebe que esse mundo aqui é uma farsa, é só uma coisa que é uma vaidade, é passageiro. Então ele consciente, não querendo que os seus familiares viessem para o lugar que ele estava de tormento, de sofrimento, porque ele sabia que se seus familiares continuassem nessa vida de orgia, só de coisas carnais, eles iriam para o lugar onde só tem coisas carnais, as coisas assim, sentimentais, sofrimento. E ele não queria que eles viessem ali, porque ele sabia, ele estava vivenciando esse momento de terror. Então ele falou, fala para Moisés ir lá avisar meus entes queridos. Mas isso já não era possível, né? Porque Abraão falou assim, mas eles têm os seus profetas. Os profetas avisem eles. Se eles não creem, não adianta vir alguém dentre os mortos ir lá e falar para eles de que existe o reino dos céus, o inferno. Não adianta, se eles não creem com os profetas que falam. Porque tem pessoas que não creem, nem mesmo o homem de Deus falando. Porque tem orgulho, porque não querem crer. Aí quando morrem se deparam com a realidade do céu e do inferno, e vê lá do inferno o reino dos céus, e ficam se lamentando, se eu tivesse crido em Deus de verdade, eu estaria lá no reino dos céus, agora eu vejo que tudo é real. E aí? Então, pessoal, o que eu quero dizer é que quando a pessoa morre, ela não morreu, acabou. Sim, morreu, acabou para o corpo físico, mas a vida continua por toda a eternidade, ou no reino dos céus, ou no inferno. Há esses dois rumos. Se a pessoa, durante a sua vida, conscientemente escolheu, mediante as suas atitudes, mediante seus pensamentos e sentimentos, ela escolheu o caminho do mal e vivenciou isso a cada dia, sem arrependimento, sem sinceridade para com Deus e querer mudar, ela vai para o lugar da maldade, onde está o diabo, onde estão os anjos caídos, que é o inferno. Pior, depois vai para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, pessoal, não brinquem com as suas almas. O tempo de voltar o quê? Para Deus é agora. Vocês vão aí hoje, quarta-feira, dia dos finados, vocês vão no cemitério, como é comum, né? Visitar os seus entes queridos, mas lembrem-se que ali nesse cemitério só tem osso. Às vezes não tem nem mais osso, né? Só tem ali a poeira. Que um dia esse corpo que estava ali habitou uma alma, a alma do seu ente querido. Mas essa alma agora está viva, na eternidade. Está consciente, ela sente, ela vê, ela percebe. Não está inerte, mas está consciente. Essa alma fez uma escolha. O espírito que estava nessa pessoa quando ela está viva, viva, ele escolheu o caminho bom ou o caminho ruim. Se escolheu o caminho ruim, está no inferno. Se escolheu o caminho bom, está no reino dos céus. Não existe essa coisa de purgatório. Você que acredita em purgatório, não existe isso. Entendeu? Ou seja, você enquanto você está vivo, você tem o direito de escolher, o livre-arbítrio de escolher, a livre habitação de escolher entre Deus e o diabo, entre o certo e o errado. Você conscientemente pode o quê? Decidir o futuro da sua alma. O futuro da sua alma. Mas, se você pensar que apenas esse mundo físico é o que existe, você só pensar na sua vida física, em conquistar dinheiro, conseguir fama, conseguir status perante a sociedade e conseguir ser visto pelo mundo e não se importar com a sua alma, quando você morrer, como você fez desse mundo, das coisas desse mundo, o seu Deus, o seu Senhor, quando você morrer, você vai para o lugar onde está esse Senhor, o Deus desse mundo, a saber, o diabo, porque o mundo já é do maligno. Está escrito isso. Então, pessoal, não é que você não tem que ter riqueza, você tem que ter tudo isso. Mas você não pode botar o coração nas riquezas. Você não pode se apegar nas riquezas. Porque quem se apega à riqueza está abrindo um caminho longo
e largo para o inferno, após a sua alma desprender-se desse corpo físico. Isso é realidade, pessoal. O inferno, ele é real. Ele existe. Nesse momento tem almas conscientes lá, e se arrependendo, e dizendo, se tivesse uma chance eu voltaria para a terra e faria diferente, para que agora eu estaria no reino dos céus, para que eu pudesse agora estar no reino dos céus. Porque os que estão no inferno conscientemente, a exemplo do rico, eles podem avistar o reino dos céus e podem ver a alegria que tem no reino dos céus agora nesse momento. Mas eles não podem passar para lá porque tem um abismo que separa-os de lá. Então isso aumenta o sofrimento porque eles veem a benevolência que tem lá e que eles podiam estar lá, mas eles escolheram o caminho errado e estão embaixo e não podem mais ir para lá. Entendem, pessoal? Então mais real do que as coisas desse mundo, que é vaidade, é o reino dos céus, o reino da eternidade. O inferno também é real, crendo você ou não crendo. Se você acha que eu estou falando besteira, espera você morrer. Espera você morrer. Você não vai ter como voltar mais, mas você vai ver que é verdade. Talvez você até se lembre do que eu falei. Então, pessoal, invista no que é espiritual. Sim, tem o físico. Conquiste o físico. Tenha uma vida estabilizada, uma vida boa. Mas não ponha o coração nas riquezas desse mundo. Porque mais cedo ou mais tarde ninguém vai levar nada desse mundo. Você não vai levar a riqueza que você conquistou aqui nessa terra. Você não vai levar. Não vai levar. O que você vai levar, sim, é a consciência do que você fez de certo para agradar a Deus, o que você fez de errado, que agradou o diabo. Então, pessoal, ponha um coração no reino dos céus. Seus pensamentos têm que estar no reino dos céus e não nas coisas aqui da terra. Porque você não sabe o dia que você vai morrer. Você não sabe o dia que a sua alma vai se desprender do seu corpo. Então, pessoal, deixem o coração de vocês limpo, sem mágoa, sem ressentimento um do outro. Porque isso é importantíssimo. Tá bom, pessoal? É como está escrito, vocês não sabem nem o dia nem a hora em que Jesus vai chegar. Vocês não sabem, tem que vigiar e tem que orar. Orar é conversar com Deus. Vigiar não é olhar fisicamente para fora, não. É dentro de você que você tem que vigiar. Quando Jesus fala para vigiar e orar, Ele está falando, olhe para o seu interior. Olhe para a sua vida com Deus, como está a sua vida com Deus. Se conserte com Ele. E ore, converse com Ele. Porque você não sabe nem o dia nem a hora em que Jesus vai chegar. Você não sabe. Então, pessoal, lute pelo espiritual. Lute para fazer um caminho para a sua alma, um caminho estreito que leva ao reino dos céus. E não para um caminho largo. Porque a facilidade dá para o inferno. E a dificuldade dá para o caminho dos céus. Então, pessoal, pense que a sua vida física aqui nessa terra é uma coisa pequena. É só uma vírgula. Porque a partir do momento que a sua alma se desprender do seu corpo e o seu corpo voltar ao pó da terra, aí sim vai começar a verdadeira vida. Se você escolheu agradar ao Deus desse mundo, você vai para o lugar onde está o Deus desse mundo. E você sabe onde é. E se você escolheu sacrificar, agradar ao Deus que não é desse mundo, mas o Deus do reino dos céus, que habita na luz inacessível, além do universo visível, o Senhor dos Exércitos, você vai para o lugar onde está Ele. Sim, anjos virão buscar a sua alma e levarão para o lugar do reino dos céus, da alegria. Mas se você morreu pensando que sua vida existe sua vida nesse mundo físico, os anjos o quê? Caídos, os anjos do inferno vão vir buscar sua alma. E que terrível será isso? Hein, pessoal? Então, o momento de você decidir é agora. Decida agora para onde você quer que a sua alma vá. Porque depois que você morrer já era, filho. Minha filha, já era. Já era. É tarde demais. Então, pessoal, não brinque com o futuro da sua alma. Porque quando o seu corpo voltar ao pó, você vai ficar aí, que nem as pessoas que estão aí no cemitério. Você vai ser enterrado, pronto, acabou. O seu corpo vai ser decomposto, vai virar adubo, como eu costumo dizer, né? Vai virar pó novamente. Mas a sua alma, hein? Cuida dela, porque ela é eterna. Não brinca com a sua alma. Hein? Entendeu?
Então, pessoal, é isso que eu tenho para dizer, tá bom? Não esquece daquele joinha positivo ou negativo se você não estiver gostando do vídeo, mas compartilha, se interaja com o canal, tá bom? Se você estiver gostando, né, para o YouTube poder recomendar meu vídeo, porque tem pessoas que esse conteúdo que eu estou falando agora, sobre o que é após a morte, é relevante, faz diferença, é um conteúdo que é interessante para essas pessoas, né, para você talvez é interessante. Então dê o seu joinha, positivo ou negativo, não deixe de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, tá bom, pessoal? Faça isso. Ajude você a receber conteúdos que venham preencher a sua alma, que venham preencher o seu espírito. Tá bom, pessoal? Porque o que eu estou falando aqui é realidade. Existe sim o céu, o reino dos céus. Existe sim o inferno. Então, pessoal, isso é real. É real. É uma realidade. Crendo você ou não crendo você. É real. Então, pessoal, dê o seu joinha, tá bom? Positivo e negativo, repito, né? E compartilha, ative o sininho das notificações, a opção todas, para você receber todos os vídeos que eu postar no YouTube, tá bom, pessoal? E é isso aí, pessoal. Então, hoje é o dia que vocês vão lá visitar os seus entes queridos que estão lá no cemitério, os corpos deles, né? Então, é um dia que a pessoa vai chorar, vai lembrar, você vai chorar, você vai lembrar quando o seu familiar e parente estava vivo, né? Você vai lembrar desse dia, né? São dias de memórias, boas, ruins, né? E é bom isso, resgatar coisas boas, né? Quando o seu familiar ou parente estava vivo, né? Sua mãe, seu pai, talvez, né? É legal isso, né? Isso é muito bom para a mente das pessoas, né? Para o convívio, né? Para a interação social. Mas lembre-se que aí só está o corpo. A alma do seu familiar ou parente está consciente, está vendo você. Está consciente. Então, pessoal, lute enquanto você está vivo nesse corpo. Lute para que a sua alma, quando se desprender do seu corpo, vá para o lugar o quê? De paz, de alegria, que todo mundo quer, né? Você não quer paz, você não quer alegria? Mas o quão difícil é ir para esse lugar de paz e de alegria. É muito difícil, mas não é impossível. Porque tem que ter o quê? Sacrifício, tem que ter renúncia, tem que ter sinceridade para com Deus. E isso até o fim da vida. Jesus falou que aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. E o que é essa coroa da vida? É o direito de entrar no reino dos céus e ficar lá por toda a eternidade. Né? Mais precisamente é isso. Mas tem que ser fiel até a morte. Entendeu, pessoal? Então, cuida da sua alma. Da sua alma. Cuida, leve a sério isso. Tá bom, pessoal? É pro seu bem, pro bem da sua alma. Então, basicamente, o que é após a morte é isso, a vida. Tanto para os que estão no inferno, porque estão conscientes, tanto para os que estão no reino dos céus. Só que no reino dos céus vai ter alegria, vai ter paz, vai ter tranquilidade. E a alegria, a paz e a tranquilidade do reino dos céus é bem diferente da alegria, a paz e a tranquilidade desse mundo, porque a desse mundo precisa ser preenchida, precisa ser incorporada com emoções, digamos assim. Precisa ser alimentada de emoções, porque é passageira. É falsa. É uma pseudo-alegria, é uma pseudo-paz, pseudo-tranquilidade. Então, pessoal, o que a alma precisa o quê? A alegria que vem do reino dos céus. A paz que vem do reino dos céus, que vem de Deus. Você precisa da paz que vem de Deus, da alegria que vem de Deus. Porque essa é uma fonte que jorra e não acaba mais. Mas a alegria que vem do mundo não, é passageira. Hoje você está feliz, amanhã você precisa de outra coisa para continuar feliz e você precisa de impulsos. Impulsos para o quê? Se manter alegre, né? Para se manter com aparência feliz, em paz. Mas a alegria que vem de Deus não. Era uma fonte que jora e continua jorando por toda a eternidade, porque ela vem o quê? De Deus, e Deus é o quê? Eterno. O mundo é o quê? Passageiro. E aquilo que é passageiro não pode preencher aquilo que é eterno, que é a alma. Só o que é eterno preenche o que é eterno. Deus está aí para fazer isso. Entendeu, pessoal? Então, essa alegria, essa paz, essa tranquilidade, você só pode conquistar através de uma experiência real com Deus. Aí você tem que ser sincero, você tem que ter uma fé racional, você tem que ter sede de querer conhecê-lo. Aí você consegue essa alegria, essa paz que vem diretamente de Deus, do Senhor. E não do mundo, porque a do mundo é ilusória, ela passa.
Exemplo disso é quando você vai numa balada, numa festa, e você volta para casa e sente aquela a sensação de vazio. Porque acabou a alegria. Acabou a festa, acabou a alegria. Aí você marca outra festa para voltar a ter aquela sensação de alegria, de preenchimento. Mas depois passa de novo. E você fica a ver navios. Porque o quê? Essa alegria, essa paz é passageira. Mas a que vem de Deus, não. Essa, além de ser real, ela é eterna. E ela não para.